votação. Primeiro, a questão das perdas econômicas. Realmente, não se tem ideia das perdas econômicas claras que ocorrem no processo dessa degradação, porque elas são muito diversificadas e há efeitos diretos e efeitos indiretos. Então, por exemplo, nós temos perdas econômicas devido a ações necessárias à saúde, turismo, atividade de pesca esportiva, pesca profissional. Não pode, portanto, rede na represa, porque é impensável você fazer tanto rede numa represa conseguida numa contaminação. Mas se ela não tivesse poluída, ela poderia servir, era mais uma abertura de uma atividade econômica que poderia ser desenvolvida. Por exemplo, reflorestamento de espécies nativas abre todo o potencial para a atividade econômica na região, reflorestar as bacias, você vai ter um minuto, você vai dar emprego e renda. Nós temos que pensar também que uma represa dessa, ela funciona como um sistema econômico, não só para a questão da represa. Então tem a questão da saúde pública, que eu já disse, mas tem um outro aspecto que também foi muito discutido na semana passada, que é a sinergia entre as mudanças globais e a degradação. Esse é um outro ponto. O planeta está passando, está comprovado, por uma série de mudanças globais que incluem problemas nos ciclos hidrológicos, chuvas muito intensas durante determinados períodos, secas extensas durante outros períodos, e com isso a qualidade da água vai deteriorando também. Então não é só a questão da seca, da falta de água, é a questão da deterioração da qualidade da água com as mudanças globais. Por exemplo, na represa que eu trabalho, a represa do Rio, eu trabalho desde 71, tem medidas desde 1971. Ela de repente ficou eutrófica no ano passado. A causa principal é falta de chuva, choveu 30% menos, e a temperatura da superfície da água subiu 2 graus no inverno acima da média histórica, de 45 anos. Então, as temperaturas desses corpos hídricos estão subindo 2 ou 3 graus, que representam muito para justamente essas algas que crescem, essas bactérias que crescem mais rapidamente. Então, há também esse problema com o qual nós temos que nos preocupar. Essas mudanças globais vão afetar todos os sistemas e principalmente os sistemas que se referem a que estão nessa situação de referência de saúde pública. Temos que também considerar isso. Então, eu queria dar meu testemunho com relação à aprovação, também não tem nenhum interesse diretamente relacionado ao entendimento. Eu analisei a pedido do Ministério Público de São Paulo, não foi o doutor Ivan Carneiro, como outro promotor, ele me mandou os laudos de 13 sistemas analisados. O sistema que foi mais eficiente foi o da plantação. Ele me pediu para que eu fizesse uma avaliação desses sistemas, já veio com uma avaliação, ele pediu para mim considerar essas avaliações e informar. Então, esse é um ponto importante. Eu medi no Ibirapuera, num contrato com a Sabesp, o Instituto mediu durante um ano o sistema de votação do rio, córrego do Sapateiro e desemboca no lago do Ibirapuera. E também foi eficiente. Então, o testemunho que eu tenho é que o sistema, estava aqui informando o promotor, o problema hoje é fósforo, remoção de fósforo. Há uma crítica que o sistema de flotação remove só entre 60% e 80% do nitrogênio. O nitrogênio não interessa para a eutrofização, porque essas algas, elas fixam o nitrogênio do ar. Não é o nitrogênio a causa, é o fósforo. Nós temos que remover o fósforo. Então, o meu testemunho em relação a isso mostra que o sistema de flotação é eficiente, é rápido. Nós temos que considerar o custo ao longo do tempo. Quanto mais de perdas econômicas nós vamos ter verificados produtores se nós não fizermos uma rápida intervenção no sentido de recuperar? Soma o que vai custar a UTR no Rio, o que vai se perder mais em saúde pública, em turismo, em todas as possibilidades abertas em relação
a qualidade da água. Então, era isso que eu gostaria de falar. Peço desculpas se me estendi, mas eu queria dar esse testemunho também. Muito obrigado. Senhor, até antes de passar a palavra, aproveitando essas suas colocações, eu gostaria de ouvi-lo a respeito de duas questões que me parecem básicas. A primeira é a questão da produção dos resíduos, né, por essas unidades de tratamento em rio, né, e a sua adequada destinação ou eventual reaproveitamento. O senhor tem como fazer considerações sobre isso? E a segunda, que é a questão dessa poluição difusa, né, a exemplo do que acontecem aqui nas cerca de 270 chácaras ao redor da represa, né, até que ponto isso influencia, né, na questão da poluição do reservatório. Se isso é uma causa menor no contexto geral ou se é tão importante quanto? A primeira questão dos resíduos. Eu acho que é preciso, e há propostas nesse sentido, de aproveitamento desses resíduos, de várias formas. Uma delas que eu vi no Japão, até tive um problema, porque os japoneses me deram um tijolo que eles fizeram no sedimento, e eu pus o tijolo na minha mala. E toda vez que eu chegava no raio-x, em todos os aeroportos que eu passava, eu tinha que explicar aquele tijolo, porque estava na minha mala, me causou um embaraço, mas eu tenho esse tijolo. Então, é possível sim fazer um reaproveitamento dos resíduos. Acho que é perfeito. Não há nenhuma impossibilidade de não utilizar esses resíduos. Com relação à poluição difusa, isso eu gostaria, principalmente o Menegon e os outros colegas aqui que já me viram, nos relatórios que eu examinei, Menegon, fica bem claro que a carga principal é pontual. A difusa é considerada uma carga secundária. Mas isso eu li em alguns dos relatórios, eu gostaria de ver se há mais informações sobre isso, porque eu não realmente, nos relatórios que eu examinei, me pareceu que o problema principal é a carga pontual trazida pelo rio Atibaia. Não é só nitrogênio e fósforo. O rio Atibaia traz coliformes, traz metais pesados, traz vírus, quer dizer, o rio está mesmo bastante contaminado pelos esgotos a montanha. Mas me parece que a poluição difusa, ela precisa distinguir bem isso. Nos sistemas onde eu trabalho, eu já trabalhei, a principal carga sempre foi a carga pontual. A carga difusa, ela, a não ser que tenha uma densidade urbana extremamente elevada, com fossas negras, e aí sim, aí as bactérias se infiltram no solo, sai fósforo também, e isso causa uma deterioração do sistema. Mas é que a carga pontual ela é mais direta, porque a carga pontual, quando o rio entra na represa, ele já entra com essa carga. Enquanto que a carga difusa, ela tem mais tempo, ela tem uma depuração, ela passa através do solo, então ela não é tão rápida no sentido de efeitos, a não ser que tenha uma chuva bastante grande, etc. O professor Tucci, que é nosso colega lá do Rio Grande do Sul, ele fez alguns estudos mostrando que quando chove muito, essa carga difusa pode aumentar, porque a drenagem superficial pode trazer bem mais nutrientes durante esse período. Mas eu não sei se tem medidas aqui na região sobre o impacto dessa drenagem na represa. Então, eu fico com essa dúvida ainda. Gostaria de saber se há medidas mais objetivas relacionando carga difusa e carga pontual. Obrigado. Quanto à questão dos efeitos, não sei se o senhor chegou a esse ponto, eu só estou adiantando para a gente tentar direcionar os debates. Essa é a razão da pergunta direta ao senhor. Estou preocupado também com o avançado da hora. Questão dos efeitos cumulativos, né? Os sedimentos que estão depositados hoje no fundo, que acaba junto com a questão da degradação, né? da floração das algas, né? Acaba retroalimentando o sistema, como o senhor disse aqui, e já havia sido levantado essas questões também em reuniões anteriores, né? E aí aquela preocupação de que seria chovendo molhado, fazer a remoção pura e simples,
Primeiro, essa remoção de algas, né, como a forma como a CPFL vem fazendo, remoção física da alga, ela é uma medida importante no combate, nas medidas de curto prazo a essa poluição? E segundo, o que teria mais peso, na sua visão, para medidas de curto prazo? Tá? Se essa seria uma delas, se a questão melhor é impedir novos aportes de carga ou é pensar nesse trabalho do efeito cumulativo que continua acontecendo ainda que cessasse os novos aportes de carga orgânica na empresa hoje? A remoção física, o que a CPL faz, ela não remove as algas, ela remove as macrófitas, ela remove o aquapé, enfim. Isso, como o próprio promotor já tinha discutido, é um pouco enxugar gelo, porque essas plantas, o aquapé é uma planta C4. Tem poucas plantas C4 no mundo, aguapé, abacaxi. O que é uma planta C4? É uma planta que ela usa para a fotossíntese o próprio CO2 que ela respira, por isso que ela cresce muito rápido. A cana-de-açúcar é outra planta C4. Então cresce rápido, remove. Eu já tive casos em que hidrelétricas pararam de funcionar por uma semana, tanto era o volume de plantas que a empresa não dava conta para a remoção. Mas é uma paliativa que não pode parar também, porque daqui a pouco a represa inteira vai ficar cheia de aguapé. E tem um agravante: se ela ficar cheia de aguapé, a água evapotranspirada pela aguapé é maior do que a evaporação da água livre. Portanto, isso já foi demonstrado cientificamente, porque o aguapé transpira vapor d'água. E, portanto, se tiver aguapé cobrindo a represa, ela vai perder mais água do que se não tiver aguapé, por evaporação. O aguapé faz a evapotranspiração. Então, tem que remover, e o sistema de remoção física é um paliativo que não tem muita... Eu já tentei produtos químicos, mas afeta peixe, é perigoso, então não tem como. Tem que remover. Com relação à questão do curto prazo e do longo prazo. O curto prazo não tem dúvida, meus caros. Tem que tratar o rio, não há dúvida nenhuma. O curto prazo é remover a carga. Agora, eu recomendaria um estudo especial por especialistas para verificar como é que vão fazer o procedimento, porque tem muitas maneiras de poder isolar o sedimento da água. Por exemplo, eu acompanhei uma represa na Espanha que eles colocaram uma camada de argila sobre o sedimento para impedir o contato do sedimento com a água sobrejacente. É uma maneira. O professor Cook, nos Estados Unidos, que eu conheço bastante, ele coloca sulfato de alumínio sobre o sedimento, isola o sedimento como se fosse uma camada de plástico. Sulfato de alumínio forma uma camada e isola o sedimento. Na Suécia, que evidentemente tem muito dinheiro, e os dados são de tamanho muito menor que os nossos, eles removem o sedimento todo. Removem e aí usam para outras coisas, ou enterram esse sedimento. Enfim, eu acho que valeria a pena uma recomendação específica para contratar um trabalho que vai estudar a remoção do sedimento, o isolamento do sedimento, a remoção do sedimento. Até abriria uma série de possibilidades de investimento aí nessa questão. Há estudos que já foram feitos em Vírus, por exemplo, na Agora Piranga. O professor Fernando Campagnoli fez um doutorado sobre isso. Ele conhece bem o problema de remoção de sedimentos, mas enfim, esse é um ponto que tem que ser considerado para o futuro. Agora, o emergencial, continuar removendo a própria remoção física, não há outra maneira, e retirar a carga principal que é o tratamento do lixo. Eu, infelizmente, preciso me retirar, que nós temos a CPI das telecomunicações, o qual eu devo presidir hoje às 14 horas, doutor Ivan. Mas eu não poderia deixar de agradecer, parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que o senhor tem realizado aí com todo o corpo técnico do Ministério Público
e conte com a minha ajuda, seja na intermediação com o governo estadual, os governos municipais ou com a sociedade civil organizada. Então, parabéns, doutor Tundizi, pela oportunidade de revê-lo e com certeza aprendi mais um pouco hoje com a aula que o senhor deu aqui. E a sociedade civil organizada. Eu acho que esse é um momento de união até junto ao Ministério Público, abraçar essa causa, porque eu não tenho dúvida que saída existe. E não podemos esquecer daqueles que têm efetivamente a responsabilidade sobre isso, nos ajudar a solucionar esse problema. Estou à disposição. Obrigado, que Deus abençoe a todos.